A corrida histórica de hoje é o GP da Austrália de 2009 em Melbourne. Essa foi a primeira corrida da temporada. Nesse ano houve algumas mudanças no regulamento do campeonato. Algumas delas foram mudanças na dimensão dos carros e a introdução de alguns dispositivos. Outra novidade era a volta dos pneus slicks, que já estava fora da Fórmula 1 desde a temporada de 1998. Esse já era o quarto ano da era V8 na Fórmula 1. A equipe Brown GP, criada por Ross Brown, fazia sua estreia na Fórmula 1 no lugar da Honda. Ela contava com apoio financeiro da ABA Investments e também da gravadora Virgin. E logo na sua primeira corrida, ela larga na primeira fila com Jenson Button e Rubens Barrichello. O atual campeão Lewis Hamilton teve problema com a caixa de marchas e larga em 15º. Já os carros da Toyota largam na última fila por conta de uma irregularidade na asa traseira, pois elas eram mais flexíveis do que o permitido. Dada a luz verde, Button larga bem e mantém a liderança. Barrichello larga mal, perde várias posições e ainda se envolve num toque na primeira curva. Kimi disputa a quarta posição com Kubica, mas o polonês leva a melhor. E um detalhe é que o piloto da Sauber não tinha disponível o KERS, um sistema de recuperação de energia através dos freios que dava cerca de 80 cavalos a mais para os carros durante alguns segundos de uso. Essa tecnologia estreou nessa temporada de 2009 e, se não me engano, ficou disponível até o final da temporada de 2013. Aí Nick Heidfeld e Adrian Sutil chegando nos boxes depois daquele toque na largada. Henk Kovalainen também foi um dos envolvidos na colisão, e os danos causados em sua McLaren o deixou de fora da corrida. E Mark Webber teve danos na asa dianteira, mas trocou nos boxes e voltou para a disputa. E aí o replay dos toques na largada. Hamilton ultrapassa Fisichella e assume a 11ª posição. E lá na frente, Button tem 5 segundos de vantagem em relação a Vettel, segundo colocado. Hamilton chega em Nelsinho Piquet e ambos travam disputa pela 9ª posição. E depois de 2 voltas de boa disputa, Hamilton ultrapassa o brasileiro e fica com a 9ª posição. Nesse momento, a briga é pela 5ª posição entre Kimi, Rosberg e Rubinho. Assim como na largada, agora Rubinho toca no carro de Kimi, e pela segunda vez os narradores da TV inglesa sugerem uma punição para o brasileiro. Mas os comissários de prova entenderam que ambos os lances foram normais e Barrichello não levou nenhuma punição. E convenhamos, né, até agora somente lances normais de corrida. Com 10 voltas começaram as paradas no box e Kimi foi um dos primeiros. E logo em seguida foi Lewis Hamilton. Kubica, Rosberg e Barrichello disputam a 3ª posição. Até o momento, nenhum dos três fizeram sua parada nos boxes. Button segue fazendo uma corrida dominante. Ele continua aumentando cada vez mais a diferença diante dos outros, exceto Vettel, que continua no campo de visão do inglês a pouco mais de 5 segundos de diferença.
Na volta 16, Vettel faz sua parada para troca de pneus e reabastecimento. No gráfico mostra que ele pôs aproximadamente 115 litros de combustível, que daria mais ou menos 32 voltas, ou seja, ele terá que fazer mais uma parada até o final da corrida. Rosberg fez sua parada nos boxes e volta em 12º. Ainda com pneus frios, ele é ultrapassado por Kimi Raikkonen. Na volta 17, Kazuki Nakajima perde o controle da sua Williams sozinho e bate no muro. Esse sobrenome é familiar, né? E sim, ele é filho de Satoru Nakajima e puxou o pai na direção. E logo em sua corrida de estreia na Fórmula 1, no GP Brasil de 2007, num pit stop ele atropelou dois mecânicos, que por sorte não tiveram nenhum ferimento grave. Na volta 17, Barrichello e outros pilotos fizeram sua parada nos boxes. E os mecânicos da Brau também aproveitaram para trocar o bico do carro de Rubinho que ele havia danificado naquela ultrapassagem sobre Kimi. Button também aproveitou para fazer sua parada. Ele colocou aproximadamente 144 litros de combustível, que daria para fazer mais ou menos 40 voltas. Ele não vai precisar fazer uma nova parada para reabastecimento, mas talvez para troca de pneus. A Williams de Nakajima ficou parada num lugar perigoso e de difícil remoção, com isso o safety car entrou na pista. Quatro voltas depois, o safety car libera todo mundo e tivemos a relargada. Button e Vettel foram mais espertos na largada e conseguiram uma diferença de pouco mais de um segundo em relação aos outros. No duelo entre os filhos de campeões, Nelsinho se estranha com Nico, perde o controle do carro e vai para a brita. É o fim de prova para o brasileiro. Rosberg perdeu algumas posições no incidente com Nelsinho e agora vai se recuperando. Ele ultrapassa Trulli e agora é o nono. Hamilton também ultrapassa o italiano e assume a 10ª posição. Essa não vai sendo uma boa primeira corrida como atual campeão do mundo para o piloto da McLaren. Já a Trulli vai sendo ultrapassada por todo mundo depois da relargada. Repare no replay que na disputa entre Nico e Nelsinho, o piloto da Williams nem toca na Renault. O brasileiro rodou no susto mesmo. Pô, Nelsinho, seu pai era mestre em fazer esse tipo de ultrapassagem dando essa jogada no carro pro lado. Era pra você ter feito a lição de casa. Mas, zoeiras à parte, a justificativa da rodada foi uma falha nos freios. Na disputa caseira da Force India, Fisichella ultrapassa Adrian Sutil, mas logo em seguida toma o X. Button segue líder com muita tranquilidade. Ele continua mantendo a diferença na casa dos 5 segundos e mal aparece na transmissão, mas também não tem nada que mostrar, nem os retardatários para atrapalhar um pouco a vida dele e dar mais emoção na disputa com Vettel. Faltando menos de 20 voltas para o final, os pilotos começam a fazer sua segunda parada para troca de pneus e reabastecimento. Timo Glock, ao tentar ultrapassar Alonso, perde o ponto da freada e roda. Por pouco ele não bate no espanhol. Sem dano nenhum no carro, ele continua na corrida. Ao sair dos boxes em sua segunda parada, Hamilton volta logo à frente de Massa. O brasileiro até tentou defender a posição, mas não conseguiu. Buemi também tentou ultrapassar Massa, mas dessa vez ele conseguiu se defender. Raikkonen perde o controle do carro sozinho ao passar pela zebra. Ele dá uma ralada no muro, mas foi o suficiente para zoar o carro e ficar de fora da corrida. Faltando 13 voltas para o final, Vettel faz sua segunda parada nos boxes e volta logo à frente de Barrichello, que havia feito só uma parada. Rubinho tenta se aproveitar dos pneus frios do alemão e parte para a briga pela segunda posição. Faltando 12 voltas para o final, Felipe Massa tem problemas na suspensão e ele tem dificuldade de manter o carro na pista. E também a 12 voltas do fim, Button faz a sua segunda parada para troca de pneus e mesmo o gráfico mostrando que ele não precisaria mais de combustível, ele coloca mais um pouco.
O tempo de parada de boxe de Button foi bom e ele mantém mais ou menos a mesma diferença que tinha em relação a Vettel. Timo Glock volta dos boxes na frente de Buemi, mas o piloto da Toro Rosso se aproveita dos pneus frios do alemão e ultrapassa rapidamente. Agora ambos duelam pela nona posição. Às 7 voltas do final, Barrichello faz sua segunda parada nos boxes e volta em quinto, logo atrás de Nico Rosberg. Depois de se livrar de Buemi, Glock ultrapassa Alonso e ganha mais uma posição. O piloto da Toyota vai fazendo uma ótima corrida, lembrando que ele largou dos boxes com seu companheiro de equipe Arno Trulli, que também vai fazendo uma boa corrida de recuperação. Depois de uma volta na cola de Rosberg, Barrichello ultrapassa e assume a quarta posição. Trulli também ultrapassa Rosberg e assume a quinta posição. Nada mal para quem também largou dos boxes. Hamilton também vinha no mesmo pelotão, é mais um que ultrapassa Rosberg. Por algum motivo, Rosberg não consegue manter o ritmo e vai sendo ultrapassado por todo mundo. Agora é o espanhol Fernando Alonso que faz a ultrapassagem. A 3 voltas do final, numa disputa pegada pela segunda posição, Kubica e Vettel não arregam para o outro e batem. Ambos danificaram a asa dianteira e pareciam que iam continuar na briga, mas logo na curva seguinte ambos perdem o controle do carro e batem no muro. Com a Sauber e a Red Bull espalhadas pela pista, o safety car foi acionado novamente. E como já sabemos, o trabalho de limpeza e de retirada dos carros da pista pelo pessoal da Fórmula 1 é bem rápido, só que não. Então não havia mais tempo para nada. E a corrida vai terminar com o safety car na pista. Essa é a segunda vez na história da Fórmula 1 que isso acontece. A primeira foi no GP do Canadá de 1999, que teve como vencedor o finlandês Mika Häkkinen. Jenson Button vence a corrida inaugural da temporada de 2009. E Rubinho chega em segundo, completando a dobradinha da Brown. Essa é a segunda vez na história da Fórmula 1 que uma equipe estreante larga com os dois carros na primeira fila e vence a corrida fazendo a dobradinha. A primeira vez que isso aconteceu foi no GP da França de 1954, com a equipe Mercedes. Juan Fangio chegou em primeiro e Carl Klink chegou em segundo. No GP da Argentina de 1977, o sul-africano George Scheckter também venceu na corrida de estreia da equipe Wolff. A diferença é que ele largou na 11ª posição. Agora voltando para essa corrida, o italiano Arno Trulli completa o pódio chegando em terceiro, mas horas depois ele foi punido pela direção de prova em 25 segundos por ter ultrapassado Lewis Hamilton com bandeira amarela e safety car na pista. Com essa penalização ele caiu para a 12ª posição, mas durante a semana a Toyota entrou com recurso de apelação. Toda essa discussão aconteceu porque durante o safety car Arno Trulli perdeu o controle do carro e foi na grama. Lewis Hamilton ultrapassou enquanto ele estava fora da pista. Só que depois de voltar à pista, metros depois, Arno Trulli ultrapassou Hamilton. Só que isso é proibido. Porém, durante as investigações descobriram que Hamilton seguiu ordens da equipe McLaren de deixar Trulli ultrapassá-lo. O que não dá para entender é o porquê dessa ordem da equipe McLaren, já que ela tinha conquistado a posição de maneira legal por erro do Trulli. No final das contas, Hamilton foi desclassificado e o diretor da McLaren foi afastado. Trulli recuperou a terceira posição e os pontos perdidos.
Em relação à equipe Brown, ela dominou a primeira metade do campeonato e disparou na tabela. Quando algumas equipes concorrentes chegaram no mesmo nível dela, já era tarde demais. A Brown só administrou sua vantagem até o final da temporada e conquistou o Mundial de Pilotos e Construtores. Essa foi a segunda vez na história da Fórmula 1 que uma equipe estreante foi campeã. Em 1954, Juan Manuel Fangio foi campeão pela Mercedes no ano de estreia da equipe. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, curta e compartilha, que isso ajuda bastante na divulgação do conteúdo. Não se esqueça também de seguir o canal das corridas no Instagram. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.